convite. A nossa reunião está sendo gravada, não tem nenhuma objeção, né, Cíntia? Então, esta aula ela vai ser gravada. Se alguém depois tiver interesse, nós podemos disponibilizar, tá bom? E depois também nós teremos cobertura na nossa revista da APM, tá? Então, é com uma enorme satisfação que a APM Santo André ela recebe aqui conosco a doutora Cíntia Aparecida da Silva Rocha, que é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é especialista em arritmia e eletrofisiologia pelo INCOR, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela tem MBA em Gestão Hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em Gestão Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, da FGV, e ela é docente na pós-graduação que vai se iniciar em 2026, pós-graduação médica de urgências e emergências da Faculdade Kleber Leite. Então, é com muito prazer que a gente recebe aqui a doutora Cíntia para nos discorrer sobre um tema extremamente, cada dia mais atual e relevante, e que com certeza ainda é uma zona cinzenta e de muitas dúvidas para todos nós médicos e para a população de modo geral, né? É um tema que todo mundo sabe que existem peculiaridades e que existem muitas dúvidas, e que a gente tem muito pouco acesso a informações sobre, de fato, o que é verdade, o que não é, o que pode, o que não pode, o que temos de novidade ultimamente na terapêutica. Então, baseado nessas dúvidas e nessa zona de penumbra que temos sobre esse assunto, é que nós temos o prazer de estar aqui recebendo a doutora Cíntia. Cíntia, passo a palavra a você. Obrigada, doutora. Boa noite a todo mundo que está aqui essa noite com a gente, né? Compartilhando o tempo de vocês aí numa quinta-feira à noite, para falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, agradeço, né, o convite da Associação Paulista de Medicina, em nome da professora Ariadne, pelo convite. Ficou muda, Cíntia. Nós não estamos te ouvindo, Cíntia. Não. A gente estava te ouvindo e de repente cortou. Melhorou agora? Agora está ótimo. Tá. Vou tirar o fone. Está ótimo. Pronto, então vamos lá. Isso, já estamos visualizando a sua apresentação. Perfeito. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa a respeito do tema, né, o que foi me proposto é falar sobre a atenção, né, à saúde da testemunha de Jeová, sobre os desafios éticos e as estratégias terapêuticas, tá? Primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, né, não só na apresentação, mas até com o próprio lidar com o paciente, é justamente em primeiro lugar, a gente não fazer julgamento de valores, julgamentos éticos em relação à fé e à crença do paciente. Eu acho que isso é uma das principais coisas, né? A gente pode ter a nossa fé, que pode diferir da fé do paciente que está sendo tratado, mas isso nunca deve interferir no tratamento e da relação médico-paciente. Tá? Então, acho que isso é um primeiro ponto que a gente tem que colocar, que independentemente do que a gente acredite ou não, isso não pode e não deve interferir em nenhum tipo de tratamento. Só em relação à aula, tá? Aqui para a gente ficar mais confortável para todo mundo, vou só pedir para vocês desligarem, né, o microfone de vocês, só para não ter interferências de ruídos externos, né? A gente sabe que está com família em casa,
né? Então, só para evitar qualquer outra interferência, pergunta se vocês tiverem, pode ou escrever no chat ou guardar para fazer no final da apresentação, tá bom? Que daí a gente abre para as perguntas finais, tá? Em relação à câmera, também se sintam à vontade para deixar aberto ou deixar fechado. A gente sabe que não é todo mundo que fica à vontade em deixar a câmera aberta em situação de reunião, tá bom? Então vamos lá, aqui é a nossa agenda, né, da nossa apresentação. Eu pretendo aqui discorrer sobre esses 5 pontos, tá? Então, começando primeiro, desde a crença, né, da pessoa que é testemunha de Jeová, né, o que que eles acreditam, passando pela relação médico-paciente, né? Então, o testemunho de Jeová chega ao atendimento médico, né, hospitalar, como nós vamos lidar, né, com esse paciente, passando por aspectos éticos e legais, algumas alternativas terapêuticas, né, existentes para essa população e as condições de ligação com hospitais. Então, vamos começar. Então, primeiro, né, obviamente, o principal dilema, né, ou o principal embate, né, a principal dificuldade, podemos dizer assim, que o médico tem ao lidar com o paciente com testemunha de Jeová, é principalmente relacionado à transfusão de sangue, né? Acho que quando é, pede-se para o paciente colocar lá qual que é a sua religião, que ele descreve, sou testemunha de Jeová, acho que a primeira coisa que vem de alerta na mente do médico é, meu Deus, não vou poder transfundir esse paciente, sangue zero, já vem problema na minha frente, né? Então, primeira coisa, entender, né? Por que que o paciente testemunha de Jeová, no que ele acredita, né? O porquê não da transfusão, tá? Então, eu fiz um levantamento das passagens bíblicas, né, da parte realmente religiosa que explica o porquê não de aceitar o sangue, tá? Então, aqui tem descrito algumas, tá, dessas passagens. Por exemplo, no Gênesis está lá descrito: somente não comam a carne de um animal com seu sangue, que é a sua vida. Então, já negando, né, o consumo de sangue. Em outra, se algum homem da casa de Israel ou algum estrangeiro que mora entre vocês comer o sangue de qualquer criatura, eu certamente me voltarei contra aquele que comer o sangue e o eliminarei dentre seu povo. Tá? Então, aqui novamente, dizeres bíblicos, né, orientando o não consumo do sangue. Tá? Mas algumas outras passagens, por exemplo, apenas esteja firmemente decidido a não comer o sangue, porque o sangue é a vida, não coma a vida junto com a carne. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além dessas coisas necessárias, que persistam em se abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Ou seja, mais uma passagem novamente colocando, né, como o não consumo do sangue, né? Então, vocês podem ver que realmente o testemunha de Jeová, ele tem um embasamento bíblico, um embasamento religioso para não aceitar a transfusão de sangue, tá? Então, seria, na visão religiosa do testemunha de Jeová, um dizer, um mandamento realmente divino, tá? Para o não consumo do sangue, tá? A partir daí, qual que é o posicionamento da pessoa testemunha de Jeová em relação ao sangue? Então, nós temos o sangue halogênico, né, que seria o de outra pessoa,
e o sangue autólogo, ou seja, o daquele mesmo, né? Se tirasse o sangue de uma pessoa e o próprio sangue fosse retornado àquela pessoa. Então, eles não aceitam, primeiro, sangues de outras pessoas, o sangue total, seja ele qual for, tá? Então, glóbulos vermelhos, brancos, plaquetas e plasma. Então, sangue total ou fração, eles não aceitam, ok? Sangue autólogo deles mesmos. Então, coletem um armazenamento pré-operatório de sangue autólogo para reinfundir depois, tá? Isso eles também não aceitam, ou seja, retirar, congelar o sangue, descongelar e reinfundir também não é aceito, tá? O que é uma decisão pessoal? Frações de glóbulos vermelhos, por exemplo, hemoglobina, tá? Então, depende da pessoa aceitar ou não transfusão somente de hemoglobina. Frações de glóbulos brancos, mesma coisa, depende ou não de pessoa a pessoa aceitar esse tipo de transfusão, bem como plaquetas e frações de plasma, por exemplo, albumina, fatores de coagulação, fibrinogênio e imunoglobulina. Então, por exemplo, se a gente tem aquele paciente assítico, faz uma paracentese de alívio, que precisa repor albumina, é uma decisão pessoal daquele paciente TJ receber ou não albumina, ok? Sangue da própria pessoa. O que seria uma decisão pessoal? Hemodiluição normovolêmica aguda, diálise, circulação extracorpórea, sendo que o sangue ele não passe por nada que seja externo, ou seja, que ele fique sempre dentro de uma tubulação e não tenha nenhum contaminante externo que entre em contato com o sangue. Tá? E recuperação intraoperatória de sangue, ou seja, você como se fosse aspiração de sangue, né? Tem uma hemorragia intraoperatória, você aspira o sangue e já imediatamente devolve. De novo, em sistemas de tubulações, sem contato com contaminantes externos. Tá? E na relação médico-paciente? Bom, agora sou eu que estou lá no hospital, estou no pronto-socorro, ou então estou na enfermaria com o paciente. Meu paciente está lá com um HB de 4, de 5, preciso transfundir. Ele é TJ e agora? O que eu faço? Ele está num risco de morte. Eu vou transfundir? Eu não vou transfundir? Se eu vou transfundir, a família vai me processar. Se eu não for transfundir, eu vou perder meu doente. O que eu faço? Então, olha só. O que o CFM fala? Primeiro, o CFM ele tem resoluções, ele não tem lei, tá? Resoluções não têm força de lei, ok? Então, isso é o primeiro ponto. Então, o que o CFM fala? Ele tem essa resolução, que é a 1021/80, que ele fala que o médico, né, uma imposição, que o médico ele tem que transfundir sangue ao paciente adulto testemunha de Jeová, se este tem risco de morte, mesmo sem seu consentimento expresso ou de seus familiares. Contudo, a resolução não é lei, que foi o que eu falei no começo. A mesma é um regramento ético-administrativo, que é inferior à lei e à Constituição Federal, ou seja, pelo CFM, se o paciente é testemunha de Jeová, adulto, está em risco de morte, o médico pode ou deve transfundir, independentemente do seu consentimento ou dos seus familiares, ok? O que acontece se o médico descumprir a resolução? Pode ter uma sanção administrativa
Ou seja, se o médico não transfundir em situação de risco, pode sofrer penalidades do CFM, ok? Entretanto, as únicas vezes, né, que foram 3 vezes até agora, em que o Tribunal Superior de Ética do CFM julgou a respeito do tema, entendeu-se que o médico que não transfundiu respeitou os valores do paciente expresso e, portanto, não cometeu infração ética. Tá? Ou seja, o médico que transfundiu, o que o CFM entendeu? Ok, agiu de acordo com o Código de Ética, estava em risco de morte, pelo CFM, tudo ok. Não transfundiu porque respeitou os valores do paciente, por enquanto, os 3 únicos casos que foram julgados, o médico foi absolvido porque se julgou que não teve uma infração ética. Tá? Então, por enquanto, os 2 lados ainda saíram ganhando. Tá? De acordo com o artigo, agora já lei mesmo, né? De acordo com o artigo 135 do Código Penal, a omissão de socorro configura-se como deixar de prestar assistência. Para tal, é necessário que o paciente não receba nenhum tipo de tratamento. Ou seja, a omissão de socorro é somente se o paciente tiver em risco de morte e nenhum tipo de assistência for prestado. Ou seja, deixa eu ver aqui, ó. Dessa forma, se o testemunha de Jeová ele receber os tratamentos alternativos que já existem, né, hoje em dia, for transferido para algum hospital mais especializado ainda em tratamentos alternativos de testemunha de Jeová, isso não se enquadra em omissão de socorro, tá? Ou seja, se você não transfundir, porém oferecer uma terapia alternativa para essa transfusão, pela lei penal, tá ok. O que você não pode é não transfundir e não fazer nada. E aí vai dar ruim, tá? Pela lei penal, aí sim vai dar ruim. Tá? Nosso próximo tópico, então, aqui concluindo. Eticamente, um adulto livre e espontânea vontade com sua plena consciência, informando das consequências de não receber o tratamento, mesmo assim opta por não fazê-lo, sua decisão tem que ser respeitada. Em situações de risco de morte, cabe à equipe médica o dever ético e profissional de ofertar as terapêuticas alternativas. Caso o médico não tenha conhecimento dessa terapêutica alternativa, o paciente ele tem que ser encaminhado para algum outro hospital que forneça esse tipo de terapia. Porém, o limite entre a autonomia do paciente e o dever do médico é justamente a ameaça de morte. Assim, conclui-se que a manifestação do paciente, embora livre, não é suficiente para desobrigar o médico de seu dever de cuidado, ou seja, o médico tem obrigatoriedade de transfusão nesses casos, sem necessidade do consentimento do paciente ou responsável. Então, resumindo, pelo CFM, tem risco de morte? Se você transfundir pelo CFM, você está ok. Se você não transfundir, alegando respeitar a vontade do paciente, pelos únicos 3 casos julgados, você também está ok. Pelo Código Penal, você não transfundiu, porém, não deu nenhuma outra alternativa para o paciente, aí você está errado.
tá? Você tem que dar uma alternativa para ele, tá bom? Vamos para frente. Então, agora a gente vai ver o que diz a lei e o código de ética, tá? Vamos ver agora as escrituras de ambas. Então, vamos lá. Pelo código de ética do CFM. Primeiro, artigo 7º. O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem, isso apareceu bem na frente aqui, que não contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseja executadas as situações da ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa pode trazer danos à saúde do paciente. Aquilo que a gente já comentou, né? Situação de risco. Mesmo que não queira, o médico pode, pelo CFM, ultrapassar essa negação do paciente e transfundir em caso de risco de morte. Artigo 8º. O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção do seu trabalho. Ok? Artigo 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou bem-estar, bem como exercer sua autonomia para limitá-lo. Aí já começa justamente a combater, né, a bater de frente uma coisa falando com a outra, né? O que ele falou nos 2 primeiros artigos, aqui no artigo 24, ele já fica, em relação ao assunto que a gente está falando, ele já meio bate de frente. Artigo 31, diz respeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso iminente de risco de morte. Tá? E justamente por conta disso, né, que nos 3 casos julgados, que realmente você falar que não transfundiu por conta de vontade do paciente, é que o CFM não pôde julgar, né, como culpado, né, entre aspas, o médico que tomou essa decisão, né, porque justamente é um artigo do próprio CFM, tá? E aqui, finalmente, no artigo 36, parágrafo 1º, falando que a gente comentou sobre a lei penal, né, de abandonar o paciente sobre os seus cuidados, né? Então, ocorrendo fatos que a seu critério prejudique o bom relacionamento com o paciente ou pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, né? Obviamente, se não for uma emergência, né? Desde que comunique previamente ao paciente ou ao seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que lhe suceder. Obviamente, se você não se sentir bem, confortável em tratar um paciente TJ, transfira os cuidados desse paciente a outro profissional, porém forneça todos os dados importantes e relevantes do caso, tá? Agora, pela lei, o que teve de mais recente, tá? Esse artigo aqui, ó, que saiu de setembro do ano passado, tá? Foi uma decisão do STF em relação justamente à transfusão dos testemunhas, tá? O que o STF decidiu? Que os testemunhas de Jeová, eles têm direito de recusar os procedimentos que envolvam a transfusão de sangue, tá? Isso daqui fazer um ano, né, agora, tá? Foi de 25 de setembro, isso aqui foi retirado do próprio site, tá, do Supremo Tribunal Federal. Essas são as 2 resoluções, tá, que eles promulgaram. O que que eles falaram? Então, testemunhas de Jeová, maiores de idade e capazes, eles têm o direito de recusar o procedimento médico que envolva a transfusão sanguínea, com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. Como consequência, como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde,
fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis no SUS, podendo, se necessário, recorrer a tratamento fora de seu domicílio. E essa outra resolução, de novo, paciente em plena capacidade pode se recusar a se submeter a algum tratamento por motivo religioso. A recusa ao tratamento da saúde por motivo religioso é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida, inclusive quando veiculada por meio de diretiva antecipada de vontade. E é possível a realização de procedimento médico disponibilizado a todos pelo SUS, com interdição da realização de transfusão de sangue ou outra medida excepcional, caso haja viabilidade técnico-científica de sucesso, anuência de equipe médica, com a sua realização e decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida. Ou seja, a partir de setembro de 2024, por essas duas resoluções do STF, é decidido, então, por judicialmente, né, que o testemunha de Jeová pode realmente se recusar a fazer a transfusão e tem-se que oferecer um tratamento alternativo à transfusão sanguínea, se não tiver no seu hospital, transferir para um hospital que assim o tenha. Tá? Nos casos da testemunha, que exemplificam um dilema bioético, por conta da recusa da transfusão de sangue, pode-se levar a consequências fatais. Nesse sentido, a decisão do STF procurou justamente equilibrar essas duas dimensões éticas, permitindo que os pacientes se recusem a receber a transfusão, mas exigindo que o Estado ofereça alternativas terapêuticas, tá? E a gente está falando tanto das alternativas terapêuticas, quais seriam essas alternativas, né? Então, aqui eu trouxe alguma delas, tá? Que eu encontrei na literatura. Então, a primeira delas, né? Ao invés da transfusão sanguínea, o que eu poderia fazer? A primeira delas, concentrado de ferro intramuscular ou endovenoso. Tá? Isso é uma das opções. Outra, eritropoetina sintética. Tá? Lembra? Sangue autólogo ou heterólogo, né, de outras pessoas são recusadas, né, ou por todos, ou algumas frações, né, vai depender de pessoa para pessoa, mas a sintética é aceito, ok? Então, eritropoetina sintética, sem problemas, tá? Outra, resfriamento do paciente durante a cirurgia. O que isso faz? Primeiro, vasoconstrição, diminui sangramento, diminui metabolismo, né? Então, gasto energético também diminui. Isso daqui me lembrou muito, né? Agora puxando um pouco para a cardiologia, os cuidados pós-parada cardíaca, né? Que a gente faz hipotermia pós-parada, é o princípio é o mesmo, né? De diminuir metabolismo. Outra, anestesia hipotensiva. Então, a gente conversa com o anestesista, pede para fazer um tipo de anestesia que sangre menos, né? Que dê alguma vasoconstrição, uma vasodilatação, que fique uma pressão um pouco mais baixa, que não sangre tanto durante a cirurgia. Outra, desmopressina, mais uma alternativa. E, por fim, o bisturi a laser ao invés do bisturi frio. Tá? Lembra que o bisturi a laser ele já é também um coagulante, né? O eletrocautério ele também já tem a função de coagular. Tá? Então, aqui já tem pelo menos 6 alternativas à transfusão de sangue. Tá? E, além disso, caso não se sintam bem,
né, com as alternativas, nós temos os COLIs, que são as comissões de ligação com hospitais. Tá? O que são esses COLIs? O que são essas comissões? Existem mais de 2.000 COLIs ao redor do mundo, tá? É uma rede internacional que atua em mais de 110 países. Tá? Essas comissões, elas são formadas por ministros da própria comunidade de testemunhas de Jeová, e eles interagem com médicos, funcionários de hospitais, assistentes sociais e membros do judiciário. Justamente para quê? Para orientar e informar as pessoas que estão atendendo um paciente TJ. Então, por exemplo, estou no meu pronto-socorro, estou com paciente TJ, não consigo fazer nenhum dos meus tratamentos alternativos. O que eu posso fazer? Ligar para um desses colis e pedir ajuda. Ela fala, olha, o que eu posso fazer? Para onde que eu posso transferir? Se eu fizer isso, o que pode acontecer? Eu posso fazer isso, né? Para o paciente vai ter algum problema, para mim, eticamente, vai ter algum problema, judicialmente eu vou ter algum problema. Então, eles auxiliam em toda essa questão que vai girar em torno do atendimento do paciente TJ. Tá? Então, eles fornecem artigos científicos, se quiserem, contato entre médicos, né? Médicos que estariam aí mais habilitados não, mas mais acostumados a lidar com esses tratamentos alternativos, ajudam a transferir pacientes para hospitais com maior capacidade de atender esses pacientes, esclarecimento de questões éticas e até mesmo atendimento de pastoral, tá? Para ter acesso, aqui eu coloquei, né, um do site deles, tá? E daí, 24 horas por dia, tem alguém para atender, para entrar em contato se precisar de ajuda. Tá? O negócio tem dúvida? Pede ajuda, né? Acho que essa é a mensagem principal dos colis, né? Teve dúvida, pede ajuda, não se sinta acuado e muito menos deixe de atender, deixe de dar assistência por medo ou por algum dilema ético ou judicial que você tenha, que você venha a ter, na verdade, né? Não deixe de atender aquele paciente por conta disso, né? Se você não tiver a terapia alternativa, peça ajuda para esses colis que eles vão te auxiliar, tá bom? Bom, gente, acho que é isso. Eu deixei meu e-mail aqui, se vocês quiserem entrar em contato para saber mais alguma coisa. Eu acho que é isso, professora. Cíntia, muito bom, tá? Eu achei assim muito claro, muito objetivo e elucidou bastante. E eu tenho algumas perguntas que chegaram aqui para mim, que eu vou passar para você, e depois, se alguém quiser também abrir o áudio, a câmera, e pode fazer as perguntas. Primeira pergunta que chegou aqui, da colega Kátia, ela teve uma dúvida aqui dos 3 casos julgados que tiveram, né, julgado pelo CFM, os pacientes, eles cursaram a óbito ou não? Não, eles não foram a óbito. Ah, que ótimo, Ó, porque realmente é um dilema ético, né? Acho que tudo, acho que a dificuldade maior que o médico tem em conduzir o paciente TJ é o dilema ético, né? É, lógico que a experiência em usar as terapias alternativas, nem todo médico tem essa experiência. A gente sabe que, principalmente, os cirurgiões, né, cirurgião cardíaco, os próprios oncologistas, hematologistas, muitas vezes eles sofrem mais porque talvez não estão tão habituados. Então, esse ponto que você falou de não tá seguro, não tem experiência ou não se sente habilitado, a gente sabe que a gente tem como encaminhar, que a gente tem inclusive esse apoio que eu realmente eu desconhecia, né? Essas redes de apoio que você citou, então achei muito muito interessante. Um outro questionamento que chegou aqui para mim
se existe um termo que o paciente ou o responsável deve assinar. Então, se ele chega, porque a gente sabe que hoje nos hospitais, quando o paciente vai assinar uma internação ou vai fazer o consentimento informado para uma cirurgia, hoje já é habitual colocar a religião, né? E em caso de informar que é testemunho de Jeová, ele deve assinar algum documento falando que ele se recusa? Existe isso formalizado? Ou cada instituição ela atua de uma forma de acordo com a sua política interna? Na verdade, é mais de instituição para instituição, né? Eles têm o termo de aceite de transfusão sanguínea, né? Certo, Então, se o paciente, por exemplo, num pré-cirúrgico, né? Assim como você tem o termo anestésico, você tem o termo de transfusão sanguínea, né? Assim como tem o termo de o consentimento informado, né? exato, para fazer uma angioplastia, um cateterismo cardíaco, tem o termo de transfusão sanguínea, né? Então, se Certo. aquele termo não tiver assinado, só vai justificar, ó, eu não vou assinar porque eu sou testemunha de Jeová. Então, daí não assinou, então Desde não vai que realmente conste transfundir. informado que ele, né, que ele tem essa ressalva, não existe Isso, nenhum um termo legal que é preconizado, né, para ser de isso, acordo com a política da instituição. Perfeito. perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que que estão questionando, que subentende-se, então, que se o paciente não pode receber a transfusão de sangue, nem dos componentes afins, o transplante de medula óssea ele entraria, então, nessa mesmo raciocínio. Sim, creio que sim. Tá? Porque realmente, a não ser. E um outro ponto que também a mesma pessoa questionou aqui do transplante, você citou, na circulação extracorpórea, aí não teria Uhum, problema, porque não é tudo dentro de um circuito exato. fechado e não Isso. tem contato com nada Isso, com o externo, meio externo. uma Exato, contaminação, digamos assim. Agora, exato, se for dentro de um circuito fechado, então não teria exato. problema. Por isso, a circulação extracorpórea, no caso da cirurgia cardíaca, não teria Isso, problema. É isso? exatamente. Assim como a diálise é o mesmo caso, é o mesmo pensamento. A diálise é o mesmo raciocínio, também não Exato, tem nenhum um indicativo, um contraindicativo. isso, exato. Um outro ponto é nos casos desses tratamentos que a gente tem hoje, alguns inclusive em estudos, até para pacientes ortopédicos, em que eles fazem aspiração, né, de alguns pontos, por exemplo, cristilia, que injeta em articulação, isso também entra no mesmo escopo ou não? Não, porque daí já seria retirar dele mesmo e colocar nele imediatamente. Isso não teria problema. O que Não eles teria. não aceitam é retirar, congelar e depois Entendi. descongelar e pôr de volta. Isso E eles pôr não, de não volta. aceitam. Exato. Perfeito. Estou te colocando na parede, mas são as perguntas que eu recebi aqui, Cíntia, não tenho culpa. Não, mas é um assunto interessante mesmo, que a gente tem dúvida mesmo, né? É muito. E assim, eu achei muito interessante a primeira fala que você teve quando você começou foi uma coisa que eu acho muito importante, não julgar, tá? Você pode não compactuar da mesma crença, você pode não concordar, mas você como médico, como ser humano, né? A gente tem que respeitar. Pode não ser os seus preceitos, pode não ser o seu valor, mas a gente tem que respeitar, mesmo como médico e hoje, principalmente, tendo essas alternativas, né, de terapias alternativas e de centros mais especializados, inclusive com esse apoio que a gente pode ter, no caso, se precisar até transferir um paciente, caso o seu hospital não dispõe de médico com experiência ou de algum desses recursos, isso já dá uma tranquilidade maior, né? E, e em caso das emergências. No caso das eletivas, a gente sabe que hoje a gente, inclusive, tem médicos, né, cirurgiões cardíacos, que o maior público deles, eu diria que 80% do público deles é de TJ, né?
verdade, eles têm, inclusive, cirurgiões que acabam até se especializando nesse tipo de procedimento, né, para até atender esse público, né, porque por muito tempo eles ficaram desassistidos, né, então eles acabam se especializando justamente para atender, né, o pessoal que tem uma grande demanda agora, né. Entrou uma outra pergunta agora aqui no chat, falando assim, acho que baseado em tudo isso que a gente está perguntando, então Uhum. os transplantes não podem ser feitos, nenhum deles, transplante cardíaco, transplante de pulmão, transplante de fígado, de rim, Então, incrivelmente, eu fiquei sabendo que pode. é mesmo? Os transplantes, eles podem, porque eles, assim, isso assim, isso realmente assim, eu preciso ler mais para entender, mas os órgãos realmente, eles aceitam o transplante de órgãos. O problema em si é o sangue. Agora, como Entendi. faz realmente para tirar o sangue de dentro deles, aí eu já não sei. Tá. Mas Acho que tem todo o preparo, mas isso realmente foi uma pergunta interessante e uma resposta inusitada, porque eu também, é, na minha cabeça, tinha que, se não pode sangue, não pode pois transplante. é, Mas então, muito interessante, eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui nesse fórum não tinha ciência de que o transplante pode, né? E agora é uma coisa que a gente fica pensando. Eu, como médica, tá? Não estou falando como uhum, paciente. uhum, Imagina fazer um transplante cardíaco ou um transplante de pulmão sem poder ter o respaldo de se eu precisar de uma transfusão de sangue. É complicado, né? Na é, nossa cabeça. uhum, sim. Pois é, mas eu confesso que é alguma coisa assim, que eu preciso ver mais. Assim, é uma coisa que eu lembro que eu vi na época da residência, que a gente teve alguma coisa assim, mas é alguma coisa que realmente eu preciso ler mais, assim, realmente de Mas transplante, então mas vai eu lembro ficar de que tarefa de casa para sim, você. A gente já sabe que pode, isso a resposta está sim. certeza, pode. Mas Uhum, assim, de você pesquisar e escrever um artigo uhum, para a gente, para a nossa revista. Esse tema de uhum, hoje ele já vai sair na nossa próxima revista, mas depois vai ficar aí para a gente falar só de transplantes de órgãos em TJ, tá? Vai ser o nosso próximo tema aí que você vai ser abordado, né? A colega que fez a uhum, pergunta, ela até colocou aqui, ó, seria bom saber como é tratado o órgão a ser transplantado. uhum, Então, isso acho que é interessante, porque é uma coisa muito específica, né? Saber como é tratado o órgão de verdade. Eu, como cardiologista, uhum, eu desconheço os detalhes da preparação do órgão para o transplante, né? Então, isso não é uma coisa que a gente vê na nossa prática habitual, mas é interessante se você puder, para uma outra oportunidade, nos uhum, informar depois como é tratado esse órgão para ser feita a transfusão num TJ, seria assunto aí para uma próxima, uhum, ou uma próxima live, ou um próximo artigo para a nossa revista, e aí uhum. vai ser muito legal. A gente sabe que você é médica de uma instituição grande, né? E que tem, inclusive, muitos casos de transplante, então, com certeza, não vai ser difícil você ter essa informação aí super detalhada para a gente, que a gente vai te agradecer muito, Eu vou atrás, sim, pode deixar. né? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de abrir o som ou a câmera e fazer alguma colocação? A doutora Cíntia está à disposição para responder. Bom, acho que as pessoas estão meio tímidas, também eu já te fiz tantas perguntas, né? E recebi várias perguntas aqui, todas que eu fui passando foram perguntas recebidas. Lembrando que a nossa aula ela ficou gravada, quem tiver interesse a gente pode disponibilizar. E eu te agradeço muito, Cíntia, pela sua contribuição, pelas suas informações e pela promessa aí dessa resposta dessa saia justa aí que a gente ficou, né, dos transplantes, mas que realmente a gente teve a resposta principal, que sim, que pode, né? E agora é mais uma curiosidade aqui, que médico sempre é um público muito curioso, né? Agradeço a todos que disponibilizaram esse tempo no final de um dia cansativo de expediente para poder aprimorar os conhecimentos, tá?
e a doutora Cíntia, ela vai ministrar um módulo inteiro no curso de pós-graduação médica, né? Então, a gente, em momento oportuno, a gente vai divulgar a data da pós e tudo, se alguém tiver algum filho, amigo, colega recém-formado que queira aí se aprimorar, colega com muitos anos de formado que está querendo se fazer uma reciclagem, né? Vai ser aí também bastante interessante. Muito obrigada, Cíntia. Agradeço muito em nome da APM, em nome de toda a comunidade médica do ABC de São Paulo e do Brasil, e agradeço a todos presentes. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal.